Eu só tenho a tendência, por exemplo, de emitir um comportamento de treino, hidratação e dieta adequada porque eu pude observar que na vida de uma outra pessoa isso funcionou para que ela tivesse um resultado X. Quais são os assuntos que você conversa? Quais são as mesas que você se senta? Com quem você passa a maior parte do seu tempo? A verdade é que poucos minutos de estudo focado por dia é capaz sim de transformar o tipo de aluno que você é, o tipo de estudante que você é. O ambiente virtual, ele de fato contaminou a nossa vivência e a gente precisa ter uma genuína intencionalidade com aquilo que a gente está consumindo. Você se sente incapaz de lidar com os problemas que aparecem na sua vida? Você é o tipo de pessoa que não confia na sua capacidade de lidar com as questões da sua vida e resolver de forma satisfatória os problemas que eventualmente surgem na sua vivência? Você é o tipo de pessoa que passou anos sonhando na concretização de um sonho, de um projeto, e quando a oportunidade surgiu, você simplesmente desistiu. Você enxerga as dificuldades da sua vida como ameaças a você e não como oportunidades para você se desenvolver e se superar. Se você se identifica com esses questionamentos, segundo um autor chamado Albert Bandura, pode ser que você tenha um senso baixo daquilo que a gente chama de autoeficácia. A autoeficácia é o meu sentimento de competência para lidar de forma satisfatória com as questões da minha vida. E eu não estou aqui simplesmente para te dar um rótulo de uma pessoa com um baixo senso de autoeficácia, mas principalmente para deixar algumas sugestões que o próprio autor traz para que você consiga aumentar seu senso de autoeficácia, para que você consiga confiar mais na sua capacidade e principalmente conseguir perseverar nas tarefas que são importantes para você. A primeira coisa que esse autor vai trazer é que você deve se expor a experiências bem-sucedidas, estipulando objetivos e metas que são realmente alcançáveis. A gente está chegando aí praticamente na metade do ano e eu quero te questionar quantas das metas de ano novo que você escreveu você realmente conseguiu cumprir até esse momento. Eu quero te dizer hoje que você não é a única pessoa que quer um corpo sarado, que quer viver um aprofundamento espiritual, que deseja ter uma casa limpa e ordenada, um relacionamento amoroso que realmente vale a pena insistir. Mas a verdade é que toda vez que você se compromete com uma meta que exige demais de você e você não consegue cumprir, mais uma vez você está diminuindo um pontinho nesse seu tal senso de autoeficácia. Por isso o autor sugere que nós façamos pequenas metas, metas alcançáveis, e nos comprometamos a ser bem-sucedidos na execução dessas metas. Trazendo um exemplo da minha vida pessoal, de como eu estou fazendo isso funcionar nesse ano de 2025, um dos hábitos que eu mais me lamentei de ter perdido depois do meu ensino médio é o hábito de estudar focada por longas horas. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu comecei a me despertar para a importância de estudar mais, me dedicar mais. E isso rapidamente trouxe resultados para a minha vida. Eu comecei a ir melhor nas provas, os professores e colegas começaram a mudar a percepção que eles tinham sobre mim e isso automaticamente foi extremamente reforçador para que eu continuasse a ter esse comportamento. Acontece que quando eu cheguei na faculdade, eu perdi bastante dessa minha característica e tô aí desde o primeiro período tentando estudar da mesma forma que eu estudava no meu ensino médio. Nesse ano de 2025, eu caí na real e percebi que eu estava colocando metas que eram grandes demais para esse momento da minha vida. Eu comecei a pensar de uma forma realista de que forma eu poderia de fato me comprometer com os meus estudos. E o melhor método que eu encontrei para isso é fazer blocos de estudo pelo método Pomodoro. Se você não conhece o método Pomodoro, ele predispõe que nós façamos blocos de 25 minutos e descansos de 5 minutos. Confesso que eu não respeito muito bem esse tempo de descanso, mas eu busco fazer de 2 a 3 blocos de método Pomodoro todos os dias, estudando ali ao longo do dia uma média de 1 hora e 15. Pode parecer muito pouco, mas a verdade é que poucos minutos de estudo focado por dia é capaz sim de transformar o tipo de aluno que você é, o tipo de estudante que você é. E eu sinto que pela primeira vez na minha graduação eu realmente estou por dentro do que está acontecendo.
Realmente estou por dentro de todas as datas, de todas as provas, de todos os eventos. Eu consigo assistir uma aula e ter o mínimo de entendimento do que realmente está acontecendo, quais são os antecedentes daquele assunto e de me preparar melhor também para as aulas seguintes. Então esse é o poder da gente se comprometer com metas pequenas e, obviamente, isso fez com que eu aumentasse o meu senso de autoeficácia, a minha percepção de que eu sou capaz de lidar satisfatoriamente com essa área da minha vida, que é a área intelectual, a área que envolve a minha graduação. A segunda sugestão desse autor é que a gente se exponha a modelos adequados e bem-sucedidos através daquilo que o Bandura chama de experiências vicariantes. Vou tentar te explicar isso da forma mais fácil possível. Basicamente, a gente tende a emitir um determinado comportamento quando a gente tem acesso aos benefícios das consequências desse comportamento. Como assim? Eu só tenho a tendência, por exemplo, de emitir um comportamento de treino, hidratação e dieta adequada porque eu pude observar, é isso que o Bandura chama de experiência vicariante, eu pude observar que na vida de uma outra pessoa, que é uma pessoa modelo para mim, isso funcionou para que ela tivesse um resultado X, para que ela tivesse um resultado, por exemplo, de um corpo sarado. Então, segundo o Bandura, na observação de modelos bem-sucedidos, eu tendo a ter um comportamento que me modele também daquela forma. Então, diante disso, eu venho te questionar a quais modelos você tem se exposto. Quais são os assuntos que você conversa? Quais são as mesas que você se senta? Com quem você passa a maior parte do seu tempo? Nós somos seres extremamente sociais e a gente influencia e somos influenciados pelas pessoas o tempo inteiro. E foi por esse principal motivo que eu tomei a decisão desde outubro do ano passado de sair das redes sociais de vídeo curto, onde eu observava muitos modelos que não tinham a ver ali com a pessoa que eu gostaria de ser, e comecei a encontrar pessoas, principalmente virtualmente, que são modelos, que são referências comportamentais para mim. E é através da observação das consequências, dos comportamentos dessas pessoas que eu tenho a tendência também de me modelar nesses comportamentos, de também reproduzir esses comportamentos. Então você deve se preocupar, sim, com as pessoas que estão à sua volta. Não só de forma física, mas principalmente, eu diria, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, de forma virtual. O ambiente virtual, ele de fato contaminou a nossa vivência e a gente precisa ter uma genuína intencionalidade com aquilo que a gente está consumindo nesse sentido. E por fim, o Bandura vai falar sobre estimulação fisiológica. Ele vai citar como exemplo a prática regular de atividade física, o cuidado com a alimentação, o cuidado com a hidratação, a regulação do sono. Ou seja, você nunca vai ter um senso de autoeficácia satisfatório, uma sensação de que você tem sim uma capacidade de lidar com as questões da sua vida, se essa sua base fisiológica não tiver pelo menos minimamente alinhada, minimamente regulada. Qual será a genuína qualidade das suas escolhas depois que você teve uma péssima noite de sono? Qual será a genuína qualidade das suas escolhas se você não se alimenta bem, se você não usufrui de todos os benefícios que uma atividade física pode proporcionar na sua vida? Então, basicamente, esses são alguns comportamentos, sugestões, condições que você pode começar hoje a aplicar na sua vida para que você tenha um maior senso de autoeficácia. Ou seja, para que você sinta que pode lidar de forma satisfatória com as questões na sua vida, que você é sim uma pessoa capaz de resolver as coisas, para que você enxergue os obstáculos e as dificuldades da vida como desafios que podem ser superados pela pessoa que você se torna todos os dias, pela pessoa que você constrói todos os dias. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe aqui um comentário, uma sugestão de vídeo para mim e se inscreva no meu canal. Essas são as atitudes que você pode fazer para me ajudar nesse momento. Um beijo e a gente se vê numa próxima oportunidade.